Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. A igreja vai bem, vai tudo bem. Nosso Deus está no controle das nossas vidas. Amém, igreja? Abra sua Bíblia aí em Gálatas, no capítulo 2. Capítulo 2, no versículo 20. Gálatas 2. O tema deste mês é Transformados para viver em Cristo. Transformados para viver em Cristo. Aleluia. Vou ser bem didática neste sermão, porque é um sermão que, se nós formos estudar ele, irmãos, é bem complexo para nosso entendimento. Mas aquele que está no Espírito vai conseguir entender esta palavra, amém? Diz assim a palavra do Senhor: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo. Podem assentar? Irmãos, eu meditando na palavra do Senhor e lendo, a gente é conhecedor dessa palavra, sabe que Paulo escreveu a carta aos Gálatas, capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 é uma carta só. Mas para o nosso entendimento, ela foi dividida para nossa melhor compreensão. E eu fui ler o primeiro capítulo, segundo capítulo, para nossa maior compreensão. E eu fiquei a fazer uma pergunta. E eu gostaria de passar essa pergunta. Na verdade, não foi uma pergunta, foram duas perguntas. O Espírito Santo me fez uma pergunta. E eu fiquei, confesso, irmãos, que eu fiquei por alguns minutos meditando na pergunta para responder. Que a gente quer responder perfeitamente, como se o Espírito Santo não soubesse a resposta perfeita. E a pergunta que o Espírito Santo fez para eu fazer a mim e a você é: qual é o sentido de ser cristão? Qual é o sentido de ser cristão? Sabendo que cristão é ser o pequeno Cristo. Qual é o que te torna cristão? O que te torna pequeno Cristo? E se nós formos meditar dentro desta palavra, eu quero resumir apenas em uma coisa. O que nos torna em sermos cristãos e nos torna em ser, no sentido de Cristo, ser Cristo, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque, irmãos, o que Jesus ele veio fazer na terra? Jesus ele estava em glória. Jesus ele era adorado pelos anjos todo o tempo. Os anjos diziam: santo, 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 santo. Jesus olhou para a humanidade e não viu salvação na humanidade. A humanidade estava no pecado e por si não tinha redenção. E Jesus olhou e disse: eu sou o remidor. Eu sou aquele que vai
fazer o elo entre a terra e o céu. Sou eu. Então eu vou à terra. Eu vou me fazer homem sendo Deus. Eu vou à terra. Então o Senhor, Ele veio na terra. Ele veio na terra para falar do que é o céu. Ele veio falar do céu e nos deu a oportunidade de ganharmos o céu. Mas ganhar o céu não é pelo ato que temos, o que fazemos, o que podemos, mas é pelo ato de crermos nele. Se nós não formos a Cristo, se nós não crermos em Cristo, não o adorarmos, não colocarmos Ele como centro da nossa vida, nós não podemos ter salvação. Algumas pessoas acham que ter salvação, ter Cristo, ter salvação é por méritos. Mérito de alguma coisa. É ter cargo. É fazer algo. É palpar. É tocar. Não, irmãos. Salvação é pela fé em Cristo. Deus, Ele não desperdiça, irmãos, nenhum aspecto de um ser humano. Ele não desperdiça a origem, Ele não desperdiça a instrução, Ele não desperdiça até fraqueza. Ele aproveita até as nossas fraquezas, porque Ele tem um propósito. Diga assim para o teu irmão: Deus enxerga em você em totalidade. Não, tem gente que está sozinho, eu gosto de fazer, irmão. Eu sei que eu vou pregar até 10 horas. Eu posso. Aleluia. Amém? O Wallace, chega perto do Bruno, que o Bruno está sozinho. Oh, aleluia. Tá só, fica ali perto dele. Porque nós hoje somos instrumentos, somos ou não somos? Porque eu acabei de dizer que nós somos escolhidos, não somos escolhidos? Então, irmãos, quando nós entramos na casa do Senhor, Deus tem propósito. E nós entramos de um jeito e nós não vamos sair do mesmo jeito. Ainda que possamos entrar e ficarmos desapercebidos, mas hoje, nem que seja para catucar alguém, o Espírito Santo vai dar um beliscão e vai catucar, e esse alguém não vai sair do mesmo jeito. Quem escreveu esta carta? Paulo. Mas eu quero falar de Paulo, primeiro, para que você possa entender. Paulo era um fariseu, seita de judeus que ostentava grande santidade exterior. Esse era Paulo, como a gente conhece, Saulo. O exterior valia mais que o interior. Ele era muito religioso. Ele foi ensinado por Gamaliel. E eu quero que você entenda bem, irmãos, quem foi Gamaliel? Um dos mais sábios, notáveis rabinos daquele tempo. Líder dentre as autoridades do Sinédrio, de meado do século I. Reconhecido do mestre, doutor da lei. Esse era Gamaliel. E Saulo, ele estudou com este homem, de quem recebeu as lições sobre os ensinos do Antigo Testamento, a Torá. Que coisa, né, irmãos? Paulo acreditava que o movimento cristão era perigoso para o judaísmo, por isso detestava a fé cristã. E perseguia e matava. E aqui, irmão, já eu consigo entender a mente calcificada de algumas pessoas por causa
das suas crenças. Paulo, ele cria naquilo, e por causa daquilo que ele cria, ele defendia veementemente. Ele ia até seus últimos fatos, vias. Ele matava, porque eu vou defender aquilo que eu creio. E não há diferença nos dias de hoje. Tem pessoas, irmãos, que têm a mente calcificada naquilo que eles creem. Crê de uma tal forma naquilo que eles foram ensinados a vida toda, que eles defendem aquilo que eles creem. Defende piamente, combate, persegue, ainda que vejam sinais, ainda que vejam maravilhas, eles não querem saber, eles pensam que são sinais diabólicos, eles pensam que são sinais do adversário da nossa alma, porque é assim que Saulo achava. Paulo conheceu Jesus em uma das suas perseguições na entrada de Damasco. E ele foi transformado pela graça do Evangelho. Ele foi transformado pelo poder do Senhor Jesus. Quando você tem um encontro com Jesus, você não é mais o mesmo. Quando você tem uma experiência com Jesus, você não é mais o mesmo. Paulo, ele teve um encontro, uma experiência. Em Atos 9 você pode encontrar esse episódio. E essa experiência mudou a vida. Ah, irmãos, eu não sei quando é que você teve esse encontro, quando foi, qual foi a época, qual foi o dia, qual foi o ano, mas eu creio que quando você teve esse encontro com Jesus, a tua vida foi transformada, porque quando eu encontrei com Jesus, quando ele me encontrou, a minha vida foi transformada. Eu tive o toque, eu tive encontro do Espírito Santo dentro de mim. Eu senti a presença, a mesma presença que eu senti, foi a mesma presença que Paulo sentiu, não foi diferente. Então se alegra, irmãos, que a presença que Paulo sentiu foi a mesma presença que hoje você sente. É a mesma presença. Paulo, ele ficou aproximadamente 14 anos de esquecido pelo corpo apostólico. E esses 14 anos, foram 14 anos de experiência, foi 14 anos de aprendizado, foi 14 anos aprendendo, foi 14 anos de prova, mas foi 14 anos de meditação. Ele voltou a trabalhar fabricando tendas, mas foi 14 anos aprendendo. Então eu já consigo entender que quando você se encontra com Deus, você tem o prazer de aprender as coisas novas que Ele tem para nos oferecer sobre o céu. Paulo, ele não queria saber o que ele aprendeu com Gamaliel. Paulo queria saber o que era boas novas, porque o que ele tinha de sabedoria humana não interessava para o céu. Então eu entendo uma coisa: o que Deus me escolhe não é pelo meu conhecimento humano, mas é pelo aquilo que eu preciso, e me fala assim: Senhor, eu estou aqui, me capacita, tu me escolheu, eis-me aqui, envia-me a mim.
Paulo ficou ali, irmãos, aprendendo. Ele trabalhou. Eu estou aqui resumindo para que você possa entender, para que eu possa sair da introdução e entrar no miolo da palavra. Paulo e Barnabé trabalharam junto para o crescimento do evangelho em Antioquia. De Antioquia à Síria, Paulo escreveu sua carta aos Gálatas para esclarecer e defender a verdade do evangelho frente a um falso evangelho. Irmãos, isso há anos atrás, há muitos anos atrás, Paulo se apresentou para defender, Andréia, o evangelho. Irmãos, sempre vai haver os falsos pregadores, sempre vai haver os falsos ensinadores, sempre vai haver aqueles que vão estar infiltrados no meio dos verdadeiros para, irmãos, para tirar do foco, para tirar da direção. E sempre terá que haver alguém com coragem para levantar e dizer: isso está errado. Tem que ter, irmãos, alguém com coragem. Tem que ter alguém, irmãos. Irmão, tem que, como minha avó dizia, né? Tem que ter mulher macho, sim, senhor, homem paraibano, verdadeiro, né, irmão? É forma dos paraibanos dizer, né? Mulher macho, aquela coisa forte, aquela coisa com coragem. Porque tem homem, irmão, que é frouxo, tem mulher que é frouxa, tem homem, irmão, que não encara, corre. Mas o Senhor está dizendo: é preciso ter coragem para enfrentar a autoridade. É preciso. A emblemática aqui era que alguns judeus cristãos pensavam que os gentios tinham que se tornar judeus antes que pudessem se tornar cristãos. Para ser completamente judeus, o indivíduo tinha que ser descendente de Abraão. Além disso, um judeu fiel, ele tinha que aderir às leis tradicionais judaicas. Os gentios são não judeus, tanto em nacionalidade como em religião. Então, aqui traduzindo para que você possa entender, os judeus diziam: esse pode, aquele não é judeu, não pode. Nós somos da herança, nós somos da linhagem. Eles não são da linhagem, eles não podem. Só que, irmãos, Jesus, ele veio para todos. Jesus, ele não se destituiu da glória dele apenas para alguns. Jesus não destituiu da glória dele para um grupinho, porque Jesus não gosta de grupinho. Jesus não gosta de panelinha. Jesus, ele veio para todos. No dia de Paulo, os judeus consideravam todos os gentios como pagãos. Os judeus evitavam os gentios, crendo que o contato com eles trazia uma corrupção espiritual. Mas Deus planejava salvar os judeus e os gentios, independente de raça, de origem, de étnica, de qualquer classe social, camada social. Jesus veio para o pobre,
Jesus veio para o rico, Jesus veio para o escravo, Jesus veio, irmãos, veio para todos. Ele veio para aquele que tinha na linhagem, fala da linhagem. A vontade de Deus é que todos reconheçam que Ele é o Salvador. Aí eu fiquei meditando e lendo, e algo me chamou a atenção, porque eu disse que Jesus, ele aproveita o meu jeito de ser, ele aproveita a minha criação. Não foi isso que eu falei? Ele aproveita, e queria que você abrisse a tua Bíblia aí, em Gálatas, no capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Deus escolhe a nós para um grande propósito. Deus te escolheu para um grande propósito. Não, você não entendeu. Pega a mão do teu irmão e diga: Deus te escolheu para um grande. É grande. Não, fala para ele, é grande propósito. Está escrito assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. O Senhor te conhece na intimidade, Juliana. Rafaela, missionária Rafaela, o Senhor te conhece na intimidade. Ei, visitante, Deus te conhece na intimidade. Te escolheu para ser dele. Antes que você viesse na terra, antes que você fosse concebida na sua mãe, ele sabia que tu viria e tinha um propósito na tua vida. Tinha um propósito. Ele quer que você se aproxime dele e cumpra o propósito que ele tem na sua vida. Então, não adianta fugir. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Fugiu aqui da minha memória. E vocês são... Rafaela é o espetáculo para achar a palavra. Você sabe que eu esqueço. Quando Paulo diz assim: é melhor que eu esteja vivo. Onde está isso? Abre para mim aí, por favor. Abre para mim aí e leia para mim aí. Escreva aí, abre que vem na minha mente. Esse versículo, o Espírito Santo ministrou agora para mim. Alaio que me dá sébia. Porque tem pessoas. Ricardo, pastor Ricardo, cadê? Daqui aqui para eu ler. Dá para eu ler. Aonde está, minha filha? Nessa Bíblia minúscula, papai. 23, vamos lá. Versículo 23. Filipenses capítulo 3. Capítulo 1, isso, versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, estar com? Peraí, irmão. Ai, toda hora eu falo com o papai: ai, Jesus, por que tu não me leva? Toda hora eu chamo, toda hora eu falo: Jesus, dá para parar, marcar passo? Não. Toda hora eu digo para Jesus, eu fico culpando a igreja, que na hora que eu estava subindo, vocês puxaram com oração. Alabaraia. Mas Paulo,
mas de ambos os lados estou em aperto. Paulo estava em aperto. Paulo estava em aflição. E qual é o momento que a gente não anda em aflição? Qual é o momento da nossa vida que a gente não passou por alguma aflição, por algum problema na casa, no casamento, na vida financeira, na vida sentimental e não desejou a morte? Tem hora, irmão, que a gente quer a morte mesmo. Se a gente pudesse caçar a morte, igual a gente caça filho, que às vezes a gente consegue pegar o filho, né? Porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Paulo entendia o propósito dele na terra. Eu estou aqui falando, irmãos, que ele quer que você se aproxime dele e cumpra o propósito. Então não adianta. Eu cheguei aqui e tem mais de 2 semanas que eu não vejo o pastor Ricardo. E quando eu vi, hoje o pastor Ricardo falou, meu Deus, está acabadinho, meu pai. Porque o pastor Ricardo é assim, quando ele fica dodói, ele fica dodói mesmo, né? Às vezes não é nem dodói muito, irmão, mas o dodói dele fica muito, né? Ele já fica, irmão, ele se entrega do dodói. Ele já fica, irmão. Falei, meu Deus, a barba sem fazer. Meu filho está muito dodói. Pastor, eu estou tossindo muito. Eu falei, meu pai do céu, que tá. Estou quase. O meu pai, né? Está quase morrendo, né? Aí escuta aqui, vem cá comigo. Aí os varões vão cantar. Eu falei segunda-feira passada que os varões iam cantar. Falei ou não falei? Pastor Ricardo, ele é responsável pelos varões, mas ele não é culpado, porque ele estava dodói. Aí, tô vendo só. Presbítero Mike, eu não vou voltar atrás. Vocês vão cantar, dá o jeito de vocês. Aí, Diácono Luiz dá um jeito dele, né? Mas, não é? O Ricardo é o quê? Dodói. Mas na mesma hora, por causa do evangelho, por causa do necessário, tinha que ficar na carne. Ele pega o microfone. Não vamos dizer agora. Cadê o... Jesus não estava torcendo o varão? Como é que é, amor? Não, pare! A voz dele até voltou, mas ele não estava ruim. Mas não vou dizer, não, tossiu foi depois, mas na hora da música, a voz saiu. Sabe por quê, irmãos? Porque o propósito é maior que o problema. E você precisa entender que o propósito na tua vida tem que ser maior do que o problema que você esteja enfrentando. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando na carne, na tua adversidade, mas se o teu propósito foi servir a Deus, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar poder. Alabarácia, calabarai. E você vai cumprir o propósito. Porque você tem um propósito. Aí, agora eu estou assim, Senhor, cumpra logo esse propósito. Que agora a oração tem que ser diferente, né? Senhor, cumpra logo o propósito, Senhor. Qual é o propósito? Quantas almas? Aonde eu tenho que chegar? Aonde eu tenho que pregar? Quem eu tenho que ganhar? O que eu tenho que fazer? Porque, irmão, tem gente que está parado e acha que Deus vai fazer alguma coisa você parado. Ei, se movimenta para a obra de Deus, porque a obra de Deus precisa ser cumprida na tua vida. Aí no versículo 11,
do capítulo 2. Chegando Pedro a Antioquia, vou ler aqui para poder vocês entenderem. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resistia a cara, porque era repreensível. Pedro, irmãos, era líder, era pastor de Jerusalém. Paulo era subordinado a Pedro. Pedro era aquele que tinha alguns conceitos judaicos. Ele também achava que os gentios precisavam circuncidar-se. Ele também precisava fazer alguns conceitos para ser cristão. Gentios precisavam fazer algumas coisas para ser cristão. E Paulo dizia não, defendendo o evangelho, disse não é assim. Porque se você crer nisso, você está invalidando a vinda, a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo. E aí, irmãos, que eu falei, Jesus, falei, pai, que coisa linda. Paulo precisava conversar sobre sobre isso, irmãos, com os líderes da igreja de Jerusalém. Essa reunião evitou uma grave divisão na igreja e reconheceu formalmente a aprovação dos apóstolos à pregação de Paulo. E aí eu fiquei pensando, às vezes nós temos medo de ir às pessoas para resolver problemas. Mas quando nós não vamos, causamos maiores problemas. Paulo, ele foi a Pedro. Quem era Pedro? Que eu falei, era o líder. E ele falou com quem? Falou aonde? Na cara. Paulo, ele não chegou, irmãos, pelas costas. Paulo não chegou na cozinha. Paulo não foi no banheiro. Paulo não foi no WhatsApp. Paulo não foi no telefone. Paulo não foi no grupinho. Não. Paulo falou na cara de Pedro. E ele não falou assim, Pedrinho, você tá errado não, tá? Ele falou na cara dele, tu tá errado. Não é desse jeito. E falou, porque Paulo, irmão, Paulo não era mansinho não, irmão. Paulo era... Mas ele falou com respeito. Isso que é lindo. Presta aqui atenção em mim. Eu quero as crianças sentadas. Senão tira a minha atenção. Isso que é lindo. Poder falar, mas entendendo a autoridade. Entendendo o respeito. Não acabando o respeito. Não acabando, irmãos, entendendo que ele era a autoridade. Mas a maior autoridade era a palavra de Deus. Eu entendo uma coisa. Pedro estava errando. E Paulo, ele tinha autoridade para falar para Pedro, Pedro, você está errando. E eu quero dizer para você que líder também erra. Líder também erra. Que isso, pastora? Erra? Erra. Mas devemos conversar. E aqui essa palavra nos ensina conversar abertamente. A boa comunicação faz com que todos entendam a situação. Ei, diminui a fofoca,
o mexerico, o disse-me-disse. Porque, irmão, se eu falo na cara, não tem como ter fofoca. Sabe quando é que tem fofoca? Quando eu falo, eu tenho algo contra o Ricardo, mas eu vou falar o Mike. Meu irmão, se eu tenho um problema com o Ricardo, fala com o Ricardo, irmão. Fala com ele. Senta como duas pessoas adultas, duas pessoas maduras. Senta e conversa. Se é que discutir, discute. Não é discutir de bater, não, mas discussão, de discursar. A palavra é discursar. Eu não concordo. Não concorda por quê? Cadê o argumento? Me traz argumento. Argumenta. Argumentação. O que houve aqui, que Paulo teve argumento dentro da palavra. E às vezes, irmãos, a gente quer argumentar no nosso achismo. Queremos argumentar no que achamos, nas nossas opiniões. Queremos argumentar nos nossos traumas, nos nossos conceitos, nas nossas criações. Porque Pedro foi criado de um jeito, foi ensinado de um jeito, e ele foi, irmão, trazendo esse jeito para o evangelho. E Paulo está dizendo: olha, eu fui fariseu, eu fui criado, ensinado por Gamaliel. Mais do que isso, você não foi. E eu estou dizendo para você que o evangelho não é isso. Então cai por terra o teu ensinamento. Cai por terra os teus conceitos. Cai por terra, irmãos, aquilo que se coloca acima da palavra não vale nada. Porque a palavra de Deus é sobre todas as coisas. Quando nós nos unimos, irmãos, falamos na cara do outro, nós construímos a unidade da igreja. E eu quero te ensinar uma coisa: honre a sua autoridade. Honre a sua autoridade. Porque aquilo que você planta, você vai colher na sua vida. Se você não aprendeu a honrar, se você desrespeita a sua autoridade, mundo espiritual, a vida, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Quantas vezes, aqui ó, ministério é conselheiro. Eu sento com o ministério, irmão. Para isso que tem o ministério. E o ministério está aqui. Eu dou liberdade. Nós sentamos. Nós temos um período de reunião. Sentamos, discutimos as coisas da igreja e peço conselho. Porque eu não sou absoluta. Agora tem coisas que Deus revela a mim e não vai revelar a eles. E quando Deus revela a mim, ponto final. Acabou. Mas tem coisas que o Senhor faz eu perguntar. E aí, o que vocês acham? E aí? Perguntar aos conselheiros. Para isso existe, irmãos, os conselheiros. Não podemos discriminar ninguém por causa das suas escolhas. Pedro estava discriminando, mas uma hora ele sentava com o povo, aí quando chegava uma outra hora não sentava. E Paulo disse: vocês são hipócritas, você é hipócrita. Duas caras.
Irmão, não seja duas caras não, irmão. É por isso que tem gente que não gosta de eu. Irmão, quando eu não tô não está me agradando, a minha fisionomia fala, a minha cara fala. Irmão, vocês sabem muito bem. Irmão, eu falo com a mão, eu falo com a cara, eu falo com o pé. Irmão, é difícil, irmão. É difícil. Porque amar a toda a gente ama. Agora tem certas pessoas, irmão, que fazem a gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente não pode, irmão. Você não pode. Porque alguém chega aqui diferente de você. Você não pode discriminar essa pessoa. Porque ele é diferente de você. Jesus, ele veio para mim, ele veio para você. E quem era você? E quem era eu antes de aceitar Jesus? Jesus veio para o prostituto, para a prostituta, para o cheirador, para o caqueiro, para o viciado, para o homossexual, para a lésbica, para o ladrão. Não, ele veio para todos. E aí, irmãos? Não vou sentar com fulano, que fulano vai me contaminar. Meu irmão, é você que tem que fazer a diferença. É você que tem que, alabarácia, limpar ele. É você que tem que limpar. É você que é o crente, então é você que limpa. Está com medo de quê? Não, eu não posso ir na casa de fulano, porque o fulano é pecador, porque o fulano é cheirador, porque o fulano é... Meu irmão, me chama que eu estou lá. É porque é lá que eu vou ganhar a alma. Porque Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Não podemos moldar nosso padrão, o padrão das pessoas na palavra de Deus. E aí, irmãos, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Já estou morto com Cristo. A velha criatura foi. Tem gente, irmão, que está com a velha criatura ainda, debaixo da saia, debaixo da calça. Tem gente que está com a velha criatura no bolso. Tem gente que está com a velha criatura ainda guardada. Ei, você crucificou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ah, irmão, o evangelho não é fácil. Aí eu te perguntei, como o que é ser cristão? Eu perguntei isso para você? Não perguntei isso para você lá no começo? O que te faz ser cristão? É vir para a igreja? É carregar a Bíblia? É ser pastor? É ser pastora? É se vestir bonita? É aprender a palavra? É só ter conhecimento da palavra? Ou é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo? Se você ama a Deus, você segue a Ele e você é um pequeno Cristo. E aí? Será que você tem sido o pequeno Cristo? Será que as pessoas olham para você e têm dito: lá vai um pequeno Cristo? Lá vai uma irmã que segue realmente? Lá vai um irmão que tem realmente uma palavra, uma boca, um corpo, uma vestimenta? Ei, queria que você pudesse se levantar. Eu disse para você que Deus tem um propósito na sua vida. Deus escolheu Paulo. Sabe para quê? Para pregar para os gentios. Porque
Se fosse deixar para os outros apóstolos, ia só pregar para os judeus. Aí os gentios não iam conhecer o evangelho. Sabe por que Deus te escolheu? Para você pregar o evangelho lá na sua casa, lá na sua parentela, lá na sua vizinhança, lá, irmão, onde você anda. Deus, Jesus te escolheu, como escolheu Paulo. Jesus também te escolheu para uma grande obra. Mas se você ficar com medo das afrontas, das perseguições, dos problemas, dos levantes, você não vai cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida, e não vai ser alcançado as vidas. Alabarácia, cando, remarácia. Sabe o que é lindo? Que as crianças chamam crianças, os adolescentes chamam os adolescentes, as irmãs chamam as irmãs, os irmãos chamam os irmãos, e assim vai, irmãos. Sabe por quê? Deus tem um propósito. E aí, você tem cumprido o propósito de Deus na sua vida? Eu queria que você pegasse a mão do teu irmão. Mas, pastora, se eu não fizer, outro vai fazer. Vai, mas é melhor que eu faça. Porque o meu jeitinho ninguém tem. O meu jeitinho ninguém tem. Só eu aguento algumas pessoas. Tem gente que nem aguentar algumas pessoas. Tem uma ovelha minha que diz assim: pastora, só a senhora mesmo para ser pastora, porque se fosse eu. Cada um, irmãos, Deus formou de um jeito para algo. Para que Deus te formou? Para que Deus te escolheu? Você está fugindo por causa de quê? Hoje é noite de você não se esconder mais. Hoje é noite, ralabarácia, quebidacando, remarácia, de você sair em defesa das boas novas. Colocar a tua cara a bater mesmo. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Eu sou protestante. Eu vim protestar. Eu não vim aceitar coisas. Eu não me conformo com esse mundo. Não, eu vim defender as boas novas. Eu sou um pequeno Cristo na terra. Porque o Senhor já te deu graça pela salvação. Eu quero que você fique de 2 em 2. E eu quero orar por você e eu quero ministrar sobre você. Fique de 2 em 2. Vira para o teu irmão. Enquanto eu estiver orando, você vai ministrando. Aleluia. Pode orar. Pode orar. Foi louvado aqui que você não vai parar. Foi louvado aqui que você não vai parar. Foi dito aqui que você vai enfrentar. Foi dito aqui, irmãos, que você vai ter ousadia e trepidez para continuar. Então vai em frente. Vai em frente, porque Deus te escolheu antes que você fosse formado para um propósito, para um objetivo. Deus, eu coloco em tuas mãos estas vidas. Ó Senhor Jesus, não sei, Pai, o que eles têm passado, não sei qual é, Senhor, a ferida, porque tem parado, qual é a ocasião, qual é a problemática.
simbólica, emblemática. Mas Deus, agora, em nome de Jesus, é pela tua graça que fomos, Senhor. Senhor, recebemos a salvação. Então derrama sobre ele, Pai, sobre ela, a tua unção. Deus, que eles não venham parar no teu caminho, que eles venham continuar para a tua obra. Deus, em nome de Jesus, toca do alto da cabeça a planta dos pés. Tu tem um propósito na vida de cada um, que eles possam cumprir, Senhor. Este propósito na terra é de ir fazer o teu ide, cumprir o teu ide, e de pregar o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos. Calabarácia, calabaraia, elendorebarácia, alai, cuidai dos pequenos, das viúvas, dos pobres, dos órfãos. Senhor, tu nos deu, Senhor, esta obrigação, então nós temos que cumprir, Senhor. Nos dê, Senhor, essa capacidade até a sua vinda, até a sua volta. Nos capacita a cada dia. Sara os nossos corações. Em nome de Jesus, eu ministro sobre o teu povo a tua graça, o teu poder, o teu refrigério, no nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão agora, dá um abraço no teu irmão, abraça teu irmão aí, diga para ele: seja forte e corajoso, vai até o final, diga para ele: vai até o final, senta dando glória, senta dando aleluia, senta aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus por essa palavra, amém, irmãos?